Seja bem-vindo à 313ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para determinar o domínio e o conjunto imagem das funções no item A, B e C. Agora, antes de resolver este exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora retornando aqui, começando a resolver pelo item A. Primeira coisa que você deve lembrar quando for determinar o domínio de uma função logarítmica é lembrar da sua condição de existência. E veja o seguinte, eu tenho aqui, logaritmo de x menos 4 na base 10. Você deve saber que quando a base não está escrita, o seu valor não está escrito, quer dizer que a base é 10. A condição de existência diz o que? O valor de b tem que ser maior que 0 e a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. A é a base, como está aqui na condição de existência. A aqui vale 10, portanto um valor maior que 0 é diferente de 1. Agora, o b é x menos 4. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou montar esta equação aqui. B tem que ser maior que 0, para que isso aqui seja uma função logarítmica. Portanto, x menos 4 tem que ser maior que 0. Assim sendo, x tem que ser maior que 4. Se eu isolo aqui, x, pego o menos 4 para o outro lado, x tem que ser maior que 4. Portanto, o domínio dessa função é qual? É x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que 4. Por quê? Qualquer valor acima de 4 vai cumprir a condição de existência para esta função logarítmica. Se eu coloco 4 aqui no lugar do x, 4 menos 4, 0. B tem que ser maior que 0. Então, os valores de x que vão atender a condição de existência serão apenas aqueles que me fornecerem um resultado aqui, nessa subtração, maior que 0. Por exemplo, 4 não serve, mas 5 serve. 5 menos 4, 1. B, maior que 0. 1 é maior que 0. Assim como 4,5. 4 menos 4,5 dá o quê? Meio. Eu vou ter o quê? Logaritmo de meio na base 10. Qualquer valor acima de 4 que pertença ao conjunto dos números reais. Agora, qual é o conjunto imagem da função logarítmica? Bom, conjunto imagem da função logarítmica é qualquer elemento do conjunto dos números reais, seja ele positivo ou negativo. Isso é um padrão da função logarítmica. Qualquer função logarítmica vai ter como conjunto imagem o domínio dos conjuntos, o domínio do conjunto dos números reais. Porque não há restrição para o valor do conjunto imagem. Agora, prosseguindo, item B. Logaritmo de x mais 3 de x mais 5 na base 3, gente, corrigindo. Logaritmo de x mais 5 na base 3. Aplico aqui o mesmo que apliquei no item anterior. A incógnita x aqui, está presente apenas para o valor de b. Então, vou fazer isso aqui. B tem que ser maior que 0, logo x mais 5 tem que ser maior que 0. X, portanto, isolando ele aqui, tem que ser maior que menos 5. O que isso quer me dizer? Qualquer valor maior que menos 5 vai satisfazer a condição de existência. Exemplo, menos 4. Menos 4 é um valor maior que menos 5. Por quê? Por uma questão muito simples. Quanto mais próximo um número negativo estiver do zero, maior ele é. Por isso, menos 4 é maior que menos 5. Menos 3 é maior que menos 4. Menos 1 é maior que menos 3 e que menos 2, porque ele está mais próximo do zero. Quanto mais distante um número negativo estiver do zero, menor ele é. Portanto, menos 100 é muito menor que menos 5, por exemplo. Portanto, xx aqui for menos 4, que é um número maior que menos 5, eu vou ter o que? Menos 4 com mais 5, 1 positivo. Atendi a condição de existência, ou seja,
Qualquer valor de x maior que menos 5 atende à condição de existência. Portanto, o domínio desta função é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 5. Sua imagem? O conjunto dos números reais. Por quê? Qualquer valor positivo ou negativo pode ser imagem de uma função logarítmica, seja esse número decimal ou não. Agora, prosseguindo, ó, item C, logaritmo de 1 menos x ao quadrado na base 2. Perceba, ó, a incógnita, a variável, está aqui, ó, o valor para b. Portanto, ó, eu vou fazer o mesmo que eu fiz nos itens anteriores. Vou estabelecer essa relação. Ó. B tem que ser maior que zero. Logo, 1 menos x ao quadrado tem que ser maior que zero. Pego um, passo para o outro lado e vai negativo. Então, vou ter menos x ao quadrado maior que menos 1. Este sinal negativo representa que tem o quê? Menos 1 multiplicando x ao quadrado. Então, jogo ele para o outro lado. Se desse lado multiplica, do outro lado ele divide. Então, vou ter ó, menos 1 dividido por menos 1. Isso vai me dar 1 positivo. Mas perceba que agora ó, o sinal da inequação mudou o sentido. Se antes eu tinha ó, maior, virou menor. Sempre que você tiver essa divisão entre negativos, acontece aqui a inversão do sinal. Então, tem x ao quadrado menor que 1. Passa a potência para o outro lado, ela vai como radiciação. Então, vou ter, por quê? Porque é a operação oposta. O oposto da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, vou ter ó, x menor que mais ou menos a raiz quadrada de 1. Portanto, x menor que mais ou menos 1. O que eu achei aqui? Eu achei o intervalo onde os valores de x que terão correspondentes em y maiores do que zero. Aí você pode se perguntar, calma, isso aí está confuso. Simples, para ficar mais fácil, eu vou estudar os sinais deste polinômio aqui do segundo grau. Eu já achei as raízes deste polinômio de segundo grau. Vocês sabem que isso aqui é um polinômio de segundo grau. Tem aqui ó, menos x ao quadrado com 1 positivo. Perceba, ó, isso aqui ó, é uma função polinomial do segundo grau. É um polinômio de segundo grau ou uma função quadrática. Qual é o coeficiente A deste polinômio do segundo grau? É o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Se eu tenho esse sinal negativo aqui ó, na frente x ao quadrado, representa que ele está sendo multiplicado por menos 1. Qual é o valor de b, o coeficiente b dessa função polinomial do segundo grau? É zero. Por quê? O coeficiente b é sempre aquele que estiver multiplicando a variável que estiver elevada à potência de 1. E aqui, para este polinômio, para esta função polinomial do segundo grau, ele não existe. Você não tem aqui ó, mais x, ou menos x, ou 2 vezes x, 3 vezes x, meio vezes x, não tem. Não tem aqui ó, a variável x elevada a 1 sendo multiplicado por qualquer valor. Portanto, ó, b é nulo. Coeficiente c é sempre aquele valor que pertence ao conjunto dos números reais que não multiplica variável nenhuma. Portanto, ó, c vale 1. As raízes, já achei aqui, ó, x mais ou menos 1. Achei as raízes, vou estudar os sinais. Então, os sinais dessa função vai ter esta configuração aqui. Agora, como é que eu sei disso? Simples, gente. Para quem assistiu a aula aí de estudos dos sinais de função quadrática, isso aqui está mais do que claro. Mas para quem não assistiu, eu vou aqui dar um resumo muito simples. Sempre que o meu coeficiente A for um valor negativo, ou seja, menor que zero, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo, como esta aqui. E sempre que eu tiver esta combinação, ó, coeficiente A menor que zero, duas raízes com valores diferentes, eu terei esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o valor da minha menor raiz, eu terei correspondentes em y negativo. Exemplo, se eu colocar aqui ó, menos 2 no lugar do x, eu vou ter ó, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 vezes menos 1, porque esse sinal representa que tem menos 1 multiplicando x. Estou colocando menos 2 no lugar do x, então vou ter ó, menos 2 ao quadrado, 4 positivo, multiplicado por menos 1 dá menos 4. Menos 4 mais 1 positivo dá menos 3. Isso quer dizer o quê? X igual a menos 2, y igual a menos 3. Qualquer valor menor aqui ó, que menos 1 vai me dar um y negativo para esta função.
Qualquer valor que esteja entre o valor das duas raízes vai me dar o que? Correspondente em y positivo. Exemplo, tem aqui ó, menos 1 e 1. Boto 0 aqui no lugar do x. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes menos 1, 0. 0 mais 1, 1. Isso quer dizer o quê? X igual a 0, y igual a 1. Se eu botar aqui, ó, meio, eu também vou ter aqui um valor positivo. Menos meio também vai me dar um valor positivo. Basta que eu substituir no lugar de x. Qualquer valor ó, maior que menos 1, menor que 1, vai me dar um correspondente em y positivo. Qualquer valor maior do que 1 vai me dar um correspondente em y negativo. Se eu botar aqui ó, 2 positivo, eu também vou ter o que? Menos 3. Então perceba, ó, esta aqui é a configuração de sinais. Agora você pode perceber, ó, porque houve a inversão de sinal aqui. Ó. Porque ao dividir ó, o menos 1 pelo menos 1 que multiplicava x ao quadrado, houve a inversão de sinal. Porque os correspondentes em x positivos para qualquer valor... Não, os correspondentes em y positivos para qualquer valor de x estão dentro deste intervalo aqui, ó, entre os valores das raízes da função polinomial do segundo grau. E são estes valores que vão satisfazer o que? A condição de existência do b. Coeficiente b aqui, ó, da função logarítmica, não da função polinomial do segundo grau, ó, da função logarítmica, que é aqui, ó, logaritmo de b na base a igual a c, sendo que b tem que ser maior que zero. Onde é que eu vou obter aqui maior que zero? Apenas para valores de x que estiverem entre 1 e menos 1. Portanto, o domínio dessa função é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Qual é a imagem? Conjunto dos números reais. Bom, este foi o último item desse exercício. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like. Se gostou desse canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.